Pois bem, estamos de volta com o nosso resenha semanal, agora para falarmos sobre a insegurança alimentar em Moçambique, que afeta perto de 212 mil moçambicanos, tornando o país no segundo com maior nível de incidência do fenómeno a nível da região austral de África. Começaria por si, José Manuel, como é que julga que a situação da insegurança alimentar pode ser minimizada em Moçambique? Bom, primeiro dizer que a questão da insegurança alimentar é um assunto extremamente sério. Se nós formos a olhar para aquilo que são os dados disponíveis do Ministério da Saúde, da repartição de nutrição, há alguns anos, portanto, em termos de causas de mortes relacionadas com problemas de nutrição, nomeadamente anemia, temos 8.500 mulheres. 8.500 mulheres. A deficiência da vitamina A, temos 163 mil crianças. E a desnutrição proteico-energética, estamos a falar de 208 mil crianças. Portanto, são números extremamente assustadores e que mostram que é preciso repensar nas políticas que concorram para a criação de uma plataforma segura, de sabermos que o direito do homem ao alimento adequado efetivamente está sendo cumprido, que é um dos pressupostos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Existe uma estratégia 2008-2015 da segurança alimentar e nutricional que foi traçada, previa muitos objetivos, entre os quais tornar Moçambique suficiente em termos de provisão de alimentos. Infelizmente, nenhum desses objetivos foi alcançado. Continuamos a ver situações não muito agradáveis um pouco por todo o país. Ainda temos bolsas de fome por todo lado. Agora, com a questão das cheias, creio eu que a situação veio ainda a piorar. Agora, como é que nós podemos minimizar? Nós hoje temos um ministério que acrescentou-se o nome de segurança alimentar. Mas a questão da segurança alimentar deve ser reflexo da integração das políticas multissetoriais a nível do setor que responde pela segurança alimentar. Primeiro, em termos de planificação estratégica, em termos de programação estratégica, e eu sei que existe um secretariado técnico no qual fazem parte vários ministérios, alguns dos quais já deixaram de existir. Portanto, é preciso que a questão da segurança alimentar seja prioridade do governo, porque devemos assegurar a soberania alimentar neste país. Portanto, nenhum Estado pode se sentir soberano se o seu povo está com fome. Nenhum saco vazio fica em pé. Portanto, a questão da comida, o combate à pobreza um dos âmbitos de prioridade é assegurar a alimentação. E por falar nisto, queria lançar um alerta extremamente forte. Nós estamos a ver aqui na cidade de Maputo, que está-se a comercializar comidas a nível na via pública, em cada um no Congolote, T3, Balhangalene, se calhar na Sobaxiri também, cozinha, mete na sua viatura, leva para a cidade, vendem comida em qualquer sítio. Por favor, o município tem que pôr ordem. Nós vimos a questão de Xitima, que perdemos nossos irmãos, perdemos nossos queridos irmãos que morreram porque consumiram uma bebida intoxicada. Ora, eu não sei até quando podemos esperar por uma tragédia naquela situação. Portanto, são comidas manuseadas em condições duvidosas, cozinhadas em situação duvidosa. As próprias pessoas que manuseiam aquelas comidas não têm nenhum certificado de saúde para poder manusear. Portanto, é uma insegurança total. É preciso, de facto, chamar a atenção às autoridades competentes fazer em relação a qualquer este coisa aspecto. para estancar isso. Samito, como é que podemos avaliar a questão da insegurança alimentar num contexto de economia privada? Bom, primeiro devo dizer que, de facto, é um problema que não só afeta Moçambique, mas muitos países a nível da África e não só. Temos estado a ver muitos relatores das Nações Unidas que abordam esse assunto e têm abordado também os progressos que os países têm estado a dar, e Moçambique tem estado a dar alguns progressos,
porém ainda continua na situação, não nas melhores situações, né? Então, eu acho que para essa solução, olha, quando se constitui um governo, há uma lógica por detrás de qualquer governo que se constitui. Não é por acaso que, por exemplo, temos o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Não é apenas um acréscimo de segurança alimentar. É porque há uma lógica por detrás do Ministério que se cria. Por exemplo, um Estado tem pelo menos 3 funções, né? Como eu dizia. A primeira é a questão das funções de soberania, onde temos lá os ministérios, por exemplo, como negócios estrangeiros e cooperação, que trata das relações exteriores do Estado com os outros. Temos a questão da defesa, que trata da questão da defesa do território. Estamos a falar de ministérios cuja função é garantir a soberania do Estado. Depois temos, por exemplo, ministérios que estão lá para fornecer serviços. Podia falar, por exemplo, os ministérios da função pública, que estão lá para fornecer serviços aos cidadãos. E temos ministérios que estão lá para promover o desenvolvimento. E neste caso, aí enquadra-se o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. A ideia, percebo, dentro daquilo que poderão ser as atribuições e competências, é que esse ministério será hoje direcionado para a questão da produção do alimento para o moçambicano antes de mais. Se antes tivemos o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, essas nomenclaturas não são apenas, não estão só por estar lá. Hoje temos, por exemplo, o Ministério do Trabalho e do Emprego. É porque essa é a questão que tem que ser atacada. Temos a questão, por exemplo, do Ministério das Obras Públicas, Habitação, Água, porque a questão da água é um assunto que deve ser atacado em especial. Então, a lógica por detrás da constituição dos ministérios já nos dá uma ideia que o atual Executivo tem em mente os problemas da segurança alimentar com que o país se depara. Agora, ter ideia de que o problema existe não é solução do problema. Temos que ser aqui claros e esperar que medidas concretas, não é, sejam tomadas e que, acima de tudo, as diferentes opiniões sejam tidas em conta. Não é? Hoje temos grandes projetos na área da agricultura em Moçambique hoje, e esses projetos, alguns muito contestados. Então é importante que o governo, em particular esse Ministério da Cultura e Segurança Alimentar, tenha em conta essas diferentes opiniões sobre esse assunto. Pois, Mexaga, é sobre a agricultura mesmo, a agricultura de pequena escala, que é responsável pela maior parte da produção nacional em Moçambique. É a questão que eu lhe vou colocar, se é por aí que pode-se travar, diga-se, o combate a esta questão da insegurança alimentar do país. Primeiro, deixa-me dizer que não é pelo nome que as pessoas produzem. Samora Machel, quando chega a Moçambique, cria o Ministério de Transporte, de Obras Públicas, Transporte e Comunicações. É o primeiro ministério que existiu aqui. Nós tínhamos transporte e tínhamos obras. Hoje criou-se o Ministério das Obras Públicas, não há nenhuma obra pública, sobretudo ligada à habitação, que se fez. Não há nenhum transporte condigno que se criou para o país. Portanto, a questão não está no nome. O Ministério das Obras Públicas passou para o Ministério de Construção e Águas. Não se construiu nada. Não se deu água a ninguém. Não é por criar o Ministério de Crianças que as crianças vão ser tidas. Porque quem cuida das crianças é a educação e saúde. Vai agora ao hospital e apanhar muitas crianças lá. Vai. Então, a questão fundamental não está na nomenclatura, está nas ações. Exato. Indo concretamente à sua questão, diria que para garantir a segurança alimentar no país, é preciso criar políticas públicas que incentivem a produção de cereais. Lamentavelmente, o país tem muitas multinacionais a produzirem tabaco, algodão e cana-de-açúcar. Ainda ontem estava a assistir uma reportagem de um diretor de uma das açucareiras a reclamar a entrada do açúcar zimbabuiano. Olha, se as pessoas saem da Beira, vão buscar o açúcar no Zimbábue, Beira para Zimbábue e Beira para Moromeu, onde é o local mais barato? Beira para Mafambice. Por que o açúcar do Zimbábue chega na Beira está mais barato do que o açúcar produzido em Mafambice a 40 km da cidade da Beira? Por que o açúcar da Suazilândia está mais barato em Maputo do que o açúcar levantado
na Maragra, a menos de 80 km de Maputo, quando a Suazilândia é 150 km. Percebo o seu raciocínio, pois. Percebo o seu raciocínio, mas de todas as formas gostava de perceber exatamente em relação à questão da agricultura de pequena escala, se é a partir daí, dessa agricultura de pequena escala, que é responsável pela maior parte da produção nacional, se a partir daí efetivamente pode-se travar o combate. Não é possível nós travarmos, garantirmos a segurança alimentar com a agricultura de pequena escala. Primeiro, porque as pessoas não têm tecnologia. Segundo, porque as sementes não são de qualidade. E terceiro, porque a própria prática das pessoas... Mas esta agricultura provoca de alguma forma acidentes, não? Não provoca. A agricultura de pequena escala. Não provoca. É por causa disso que nós estamos a fazer aqui duas épocas agrícolas. Olha, a África do Sul, que tem uma agricultura de agroindústria, a África do Sul produz uma época só. A África do Sul, só no verão é que fazem o milho. Em Moçambique, nós temos verão, temos inverno, temos 2 épocas agrícolas. Significa que nós deveríamos produzir o dobro. Nós estamos a conseguir. Na África do Sul, 1 hectare produz produz acima de 9 toneladas de milho. Milho. Nós aqui não conseguimos produzir 2 toneladas de milho, apesar de fazermos 2 épocas agrícolas. Portanto, é preciso encontrar uma forma de trazer as multinacionais, fazer as multinacionais interessar-se em produzir milho, arroz, girassol, trigo, aquilo que as pessoas comem, porque caso não, vamos ter problemas sérios. Obrigado, António Muxango, obrigado, José Manuel, obrigado, Samir Dembele, por fazerem parte desse programa. Eu quero despedir-me de todos vós e marcar um novo encontro para o próximo domingo, pontualmente às 20 horas, para mais um programa Resenha Semanal. Até lá, boa noite, boa semana.